Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos repercutir aqui hoje a conversa ou a entrevista que o Ciro teve com o Bial. É quase inacreditável, mas sim, Ciro Gomes foi na Rede Globo e, claro, vamos analisar aqui os principais pontos lá dessa entrevista. Mas antes, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o seu like e compartilha com amigos e grupos. Bom, pessoal, a entrevista foi muito boa. Eu achei assim, o Ciro acertou muito no tom, estava leve, estava tranquilo, bem-humorado, falou sério quando o assunto exigia seriedade, demonstrou indignação sem realmente ali perder aquilo que se chama de perder o equilíbrio. E assim, a gente sente falta, pelo menos no caso daqueles que acompanham o Ciro mais de perto, de que nesses espaços na Globo, como foi com o Roberto Dávila e agora lá na Globo News e agora com o Bial na Globo, da ausência de projeto e propostas na fala. Mas aí a gente tem que lembrar, o Ciro está ali como um convidado e é entrevistado. Então o que ele vai responder depende do que vem do outro lado. E a gente percebe que, como o tempo é curto, que foram 28, 29 minutos, eles acabam optando para falar de coisas do passado, no caso abordando a questão do Lula e tudo mais, e algumas coisas do presente vinculando ao Bolsonaro e pouco se preocupando com propostas para o futuro. Mas é claro, mesmo assim dá para tirar muita coisa positiva. O Ciro deixa claro ali que ele quer se apresentar e se apresenta como um candidato nem Lula nem Bolsonaro, aponta fragilidades dos dois lados e defende, de certa forma, que a gente ataque o principal problema do país que vem se arrastando desde Fernando Henrique Cardoso, que é o modelo econômico, o modelo de governança. E quando indagado no começo sobre a pandemia, o Ciro diz que pessoalmente está valorizando mais a vida, porque perdeu amigos e parentes próximos, e de que ao mesmo tempo essa pandemia escancarou a fragilidade, de que, de certa forma, esse modelo econômico está impondo à sociedade em que hoje, enquanto eu falo para vocês, 100 milhões de irmãos nossos não se alimentam da maneira correta, não têm dinheiro para comprar comida do tanto que precisavam, e quase 20 milhões passam fome. Eles acordam sem saber o que vão comer porque não tem dinheiro. E aí ele lembra, como é que a gente vai exigir desses irmãos álcool em gel se eles não têm dinheiro para comida? Um outro ponto importante que o Bial questionou sobre o Ciro desde da infância ou da pré-adolescência ter dado sinais ali de que tinha um intelecto acima da média. E aí, aos 15 anos de idade, o Ciro ganha um concurso, importante citar isso ali, e conheceu Portugal primeiro do que Fortaleza, capital do seu estado, Ceará. E aí, qual a origem desse seu gosto, dessa sua veia até poética? E o Ciro vai dizer que filho de pais professores. E o Ciro poderia até ter explorado melhor esse ponto, por quê? Porque no imaginário de muita gente, o Ciro é um coronel. Então muita gente imagina que o Ciro foi filho de um grande latifundiário, ou de um grande empresário, de alguém que domina ali conglomerados de mídia, jornal, televisão, rádio, e não é nada disso. Ciro é filho de 2 professores. E ele vai dizer dessa influência, então, na sua vida. E aí entraram no assunto João Santana com diversos subtemas, né? Bial foi lembrar a série de Canudos, espetacular série. O Ciro já disse que fará outra série sobre o Brasil profundo. O Bial, então, assistiu essa série, perguntou se foi João Santana que deu essa ideia de apresentar esse Ciro mais religioso. O Ciro deu uma ótima explicação, disse que desde a adolescência ele sempre teve essa vinculação religiosa, né? Enfim, tá lá na entrevista, não vou explorar muito esse assunto. E aí o João tem insistido para o Ciro se mostrar como é. E o Ciro disse que isso tem feito muito bem a ele porque é libertador. Eu acho isso ótimo. O Ciro tem várias experiências na sua vida, dentro e fora da política, que são simplesmente extraordinárias. Elas não podem ficar ignoradas. Então, é necessário mostrar, sim, esses detalhes, como mostrou alguns assim de passagem que podem ser melhor explorados naquela série da biografia do Ciro. E durante o assunto João Santana, eu percebi que o Bial ficou muitas vezes levantando a bola para o Ciro explicar aquilo que no final acabou sendo explicado, dessa aparente contradição do Ciro criticar o PT e ter fazendo o seu marketing alguém que foi, de certa forma, um marqueteiro do PT durante muitos anos, ou durante algumas eleições. E o Ciro disse que respeita o João Santana, que hoje eles têm assim, um vínculo muito forte, de que tem aprendido muito com o João e de que ele errou. O João errou, assumiu os erros, pagou caro por eles
e tem todo o direito de trabalhar. Não existe pena eterna no Brasil de quem comete um crime, no caso do João de Caixa 2, o Ciro lembrou bem, João Santana foi inocentado do crime de corrupção, o Sérgio Moro, com todos os absurdos que ele fez, inocentou João Santana de corrupção, pagou por Caixa 2 e tem direito de voltar a fazer aquilo que ele sabe, que no caso ali é o que está prestando um serviço, que o Ciro diz que o PDT nem teria condições de pagar aquilo que o João já cobrou em outras épocas, e que o João hoje trabalha também por uma questão de afinidade, me parece ali, programática. Indagado sobre Lula ser o maior corruptor, o Ciro até brincou que os petistas ficaram revoltados. Ah, mas você esqueceu do Adhemar de Barros, você esqueceu do fulano. Aí o Ciro lembrou, falou, olha, calma, é da história moderna. Ou seja, até alguns petistas que cobraram o Ciro não negam que Lula é de fato um corruptor, mas só ficaram chateados de ter adjetivado como o maior. E ele lembrou da corrupção dos governos petistas, não era algo periférico, mas central. Reforçou que Lula e Bolsonaro são diferentes, isso é importante, porque tem gente, os petistas agora falam, mas o Ciro quer igualar Lula e Bolsonaro. Não, Ciro destacou, bem destacado. Lula está no campo da democracia, Bolsonaro da tortura, da xenofobia, da homofobia, é um campo perverso. Mas o modelo econômico e de governança é o mesmo. E aí, os petistas vão falar o quê? Que não é? Então mostra que não é. Mostra as diferenças. O Centrão que está aí agora, a gente não pode também criminalizar o Centrão. Tem figuras ali realmente assim, lamentáveis, e tem outras que você consegue ter um diálogo, ter um debate saudável. Mas essa coisa do Centrão vinculado ao governo, em troca, não é em troca de uma reforma tributária que vai de fato agora fazer justiça tributária no país, não é em troca disso. É em troca simplesmente de se perpetuar no poder e esconder a sua sujeira. Essa proximidade, ela não é de agora, ela já vem de longuíssima data. E o tripé macroeconômico vem lá desde FHC e passando por vários governos até agora. Então como é que você vai questionar a diferença disso? E aí é necessário mudar isso, e foi o que o Ciro deixou bem claro. E criticou esse fanatismo hoje desses dois lados, que o Bolsonaro pode bater na mãe, andar pelado na rua, xingar Jesus de palavrão, que vai ter uma turma lá, viva Bolsonaro! Ele falou, e acontece o mesmo no lulopetismo fanático. Tudo que o Lula faz, viva, não tem crítica. E ele diz, o Ciro, que vai se esforçar para discutir o que interessa ao povo, que são essas questões. Modelo econômico de governança que os fanáticos tentam abafar com barulho, com zoada, com lacração, com mitagem na internet. Sobre ter ido para Paris, essa parte foi importantíssima e foi muito boa. Quando ele perguntou, vamos ver como que o Ciro vai se sair. Porque os petistas dizem que a ida para Paris é o calcanhar de Aquiles do Ciro. Aqui o Ciro vai se perder e o povo não vai aceitar. Só que o Bial mandou bem demais. Ele pegou o trecho da entrevista dele com Delfim Neto, que recebeu no seu escritório Haddad e Ciro, com testemunhas, em que o Ciro seria o candidato a presidente e Haddad vice. O Ciro chegou a brincar na época, o Dream Team. E aí colocou lá a fala do Delfim Neto dizendo que se eles, ou seja, os petistas, não tivessem traído o Ciro teria sido eleito. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. No final, isso aqui são palavras do Delfim Neto, não são minhas, não. No final, diz Delfim, o PT não teve a grandeza de ser o segundo na chapa. E aí o Bial pergunta, fala, foi assim, tintim por tintim? E o Ciro fala, sim, foi isso mesmo. E explica o estilo do Lula, de que ele foi realmente consultado, teve essa conversa, mas que o Ciro nunca acreditou muito nela. E explica esse estilo do Lula, do que ele chama de lulocentrismo, é tudo em torno dele. E fez uma crítica dura, mas quem que vai questionar isso aqui? Não tem nenhum tipo de agressão, não tem ataque, não tem ofensa. Isso aqui tá aí, a história prova. Lula tem um genuíno carinho pela população mais pobre. Joinha. Mas então o Ciro reconhece uma virtude do Lula, mas é uma solidariedade de cima para baixo. Ele quer essas pessoas dependentes dele. Ele não quer que o povo seja emancipado e que viva pelo suor do seu rosto, do seu trabalho, e que não dependa de político nenhum para a sobrevivência básica. Então tá aí, a história não deixa mentir. Qual reforma tributária o PT conseguiu aprovar? Lula tendo 87% de aprovação. Por que você consegue ter apoio do Centrão para tanta coisa e não tem apoio do Centrão para apoiar uma reforma tributária?
Foram 16 anos do PT barra Temer. O Temer, então, vocês escolheram, assumam. No poder, reforma foi tomada de 3 pinos. Então, se você faz reforma, você de fato emancipa o povo, que não fica dependendo de Bolsa Família. Agora o Bolsonaro vai ampliar. Vai falar, Bolsonaro é um grande líder da esquerda porque ampliou o Bolsa Família. Não, isso é política social compensatória. Você joga umas migalhas, dá uma anestesiada no povo, que dá uma acalmada e não cobra. Reformas estruturais, é o que aconteceu. E aí Ciro vai lembrar que denunciou Temer na data, que foi acusado pela Dilma de estar magoado, que alertou Lula para não colocar Cunha para administrar Furnas, porque ele ia roubar, ia comprar a Câmara e se eleger presidente da Câmara. Aí falou, não vou fazer. No outro dia fez e deu no que deu. E vai dizer que Lula é a causa da tragédia brasileira. Isso aqui virou manchete de alguns sites. A petezada enlouqueceu. Tem gente aí compartilhando que o Ciro, 5%, não sei o quê. Eles precisam dar uma atualizada, que tem pesquisa que o Ciro está com 13,7%. Então, essas piadinhas, elas vai ter print muito bacana para compartilhar depois da eleição de 2022. E aí o Ciro lembra que após as eleições de 2018, primeiro turno, o Haddad não ligou para ele para tentar incorporar algo do projeto do Ciro no seu. Isso aqui acontece. Ganha no primeiro turno, você chama outros que têm alguma semelhança de projeto para tentar incorporar e receber desses o apoio. O Haddad não fez isso. Então queria só o quê? Que o Ciro curvasse, dissesse amém, e vamos lá, subir no palanque com Renan Unício Oliveira. O que o Haddad fez? Foi no TSE mudar o programa eleitoral e incorporar nele a autonomia do Banco Central, que os petistas agora criticaram quando o Guedes fez e aprovou. É pra gente ver o nível. E o Ciro, é claro, foi contra isso no programa do Haddad e é contra isso agora com o governo Bolsonaro. Tem que ter coerência. E aí vai trazer a conversa mais pro presente. O Ciro faz críticas duras a Bolsonaro, dizendo que é um grande canalha, roubava dinheiro de gasolina, funcionários fantasmas, auxílio moradia, alguém ligado à tortura e milícia. Antes que os petistas falem, mas o Ciro não fala do Bolsonaro. Falou duríssimo. Disse, inclusive, que em 93 o Ciro, governador de Ceará, defendeu a prisão de Bolsonaro. Então o Ciro tem história, tá aí. E criticou duramente Braga Neto como fascista mor. E General Heleno sendo fascista mor 2. E ele fala que Bolsonaro tem desviado a atenção do povo, que esse negócio de voto impresso, ameaçando golpe, TSE, STF, porque o povo não preste atenção na inflação, no desemprego, nesses números trágicos que o Bolsonaro não está entregando um bom governo. E fica desviando, chamando atenção para as pessoas não observarem isso. Questionado se Ciro é a terceira via, ele deu uma resposta simples e direta e reta. Sou a primeira via. Muito boa essa resposta. E deu um palpite. Bolsonaro não estará nas eleições. E estando nelas, não estará no segundo turno. E uma parte bem descontraída da entrevista foi o Ciro cantando ali, dirigindo. Isso é importante mostrar também. O Ciro, gente como a gente. Alguém que canta, alguém que, enfim, tem os seus momentos ali de distração. O Bial até brincou que o Ciro tem que fazer uma autocrítica em relação à qualidade dele como cantor, mas depois elogiou. Falou, você está até afinado, porque o Ciro cantou também lá na entrevista. Enfim, foi uma participação que eu avalio assim como muito positiva. E para concluir o meu vídeo, pegando um trecho do que o Ciro concluiu dele, ele vai dizer que a esquerda autorreferida no Brasil pedir para a juventude explicar a roubalheira como pragmatismo político, isso destrói a alma de uma nação. É disso que se trata. Todas as palavras amenas que eu puder, eu vou usar. Mas não dá. Tem que ir para cima dessa gente. Pessoal, então, como eu vinha dizendo e cortei para fazer esse fechamento, foi uma participação muito positiva. Eu acho assim, que foi muito bacana. Ciro conseguiu passar a mensagem e vai ter muita gente assim, refletindo naquilo que ele disse, mesmo não tendo falado de propostas. Vão perceber que o Ciro quer sim ser presidente do Brasil e ele se apresenta como nem Lula, nem Bolsonaro, e eu acho que a boa parte do eleitorado quer isso. E quando forem pesquisar o Ciro, verão que as propostas dele, de fato, o colocam como a única via para tirar o Brasil dessa situação caótica em que ele se encontra. Pessoal, um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.